de dezembro de 2021. Comunico que esta sessão está acontecendo em formato híbrido, de forma presencial na sede do TRE e por videoconferência, possibilitando as sustentações orais de forma remota, bem como está sendo transmitida ao vivo pelo canal do TRE no YouTube e também gravada. Participarão por videoconferência os desembargadores Raimundo Nonato Silva Santos e Francisco Leite Pontes. A juíza Camille Moreira de Castro e o juiz Jorge Manstein e Rogério Feitosa Carvalho Mota participarão também de forma remota. Não teremos ata para apreciação na corte na sessão de hoje. Eu vou chamar a julgamento o primeiro, que o desembargador Gleitz vai substituir o eminente corregedor. Eu chamo a julgamento o recurso eleitoral de número 0600 369 66 2026 060066. Processo é prioritário. A origem é Aquiraz, a relatora é a eminente juíza Camille Moreira Castro, recorrente Edson Sá, Igor Borges Espinho, advogada Ana Carolina Mapurunga Meirelles e outra. Recorrido, juntos por um Aquiraz melhor, 36 PTC 55 PSD e 22 PL. Advogado Damião Soares Tenório. Assunto representação, eleição, conduta vedada, abuso de poder político e autoridade, propaganda eleitoral, propaganda institucional. Não existe inscrição para sustentação oral. Com a palavra, a eminente relatora. Senhor presidente, bom dia. O caso aqui é propaganda institucional, onde houve o devido cumprimento da decisão liminar que determinou a sua retirada. Entretanto, é propaganda que foi feita anteriormente ao período proibido, portanto, não permitido, mas que continuou durante o período proibido da incidência da conduta ilícita do artigo 73, 6b da Lei Eleitoral. Então, venho destacando alguns precedentes, trago a descrição da propaganda, que é efetivamente, como destacado na sentença, no parecer ministerial e no voto que trago, é propaganda institucional. Sim, a aplicação de multa foi dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, todos atendidos. Há a previsão legal de ser punido pela sanção pecuniária tanto o autor da conduta como os candidatos beneficiários, o que foi atendido. Agora, há uma questão aqui que, inclusive, tem incidência sobre uma alegação que nego que há litigância de má-fé, não vejo litigância de má-fé, não há incidência aqui das condutas do artigo 80 do CPC, até porque há a possibilidade de se entrar com fatos individuais ou em conjunto, e no caso aqui foi individual. O que eu trago aqui em destaque para apreciação de vossas excelências, e fica a critério de todos a forma de julgamento, é que são cerca de 18 processos, onde cada um traz uma propaganda de rede social. Então, em resumo, ao invés de ter sido uma ação com todas as propagandas, foram 18. Eu adotei a forma de trazer inicialmente uma, e conforme o julgamento, traria todas as demais em bloco, conforme a corte decidisse, para facilitar a decisão. Ocorre que a conexão, nem em primeiro grau, nem em segundo grau, a magistrada fez uma sentença para todos os processos. Então, uma sentença ela é genérica para todos os processos, colocou em todos. Só que ela colocou a multa de R$5.000 também para todos os processos. Então, não é 5.000 por cada um, é 5.000 para todos. O que aí não atende, inclusive, em tese, o que é previsto na lei, cuja multa mínima é exatamente R$5.000, né? Então, eu deixo a apreciação de Vossa Excelência se mantenham essa forma de julgamento, trazendo esse e na sessão seguinte todos os demais para ser em bloco, ou se o fato dessa multa ter sido única para todos, seria uma melhor forma de julgar e eu estaria aqui aberta à discussão. Então, o recurso é conhecido, não provido, mantendo essa multa, senhor presidente, a condenação como em primeiro grau. E doutora Camille, como vota o doutor George? Obrigado, senhor presidente, bom dia.
Doutora Camila, só para ficar claro, foi 5 mil para 18 casos, né? E a autora não recorreu, só que recorreu foi o que recebeu a multa. Exatamente. É como se fosse 18 dividido por 5 mil dividido por 18, né? Se não houve recurso da parte autora, né, e só houve recurso da recorrida, eu acho que não teria nem como aumentar essa multa por conta da reformação em PEJOS, né? Então, nesse caso, eu acompanho a relatora, senhor presidente. Ok, doutor George. Volta o doutor Raimundo Deusdedto. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Era exatamente isso que eu ia pedir esclarecimento, se só houve esse recurso do demandado, né? Inclusive, doutor Deusdedto, interrompendo, e doutor George, ao julgarmos dessa forma, se forem me acompanhar, a multa que estaremos aplicando hoje, já estaremos aplicando para todos os demais, porque um está contido no outro, né? É essa a questão técnica que eu coloco a apreciação mais a fundo da corte. Entendi. Mas concordo também que não há como reformar em sentido contrário, né? Por isso eu acompanho integralmente a relatora. Doutor Bucão. Bom dia a todos. Acompanho a relatora, senhor presidente. Desembargador Gleito. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu só fiquei em dúvida, doutora Camille, porque nós estamos julgando um processo hoje, cuja multa está sendo confirmada, e os outros processos que virão a julgamento não terão a mesma oportunidade de se dimensionar essa multa, né? Já que hoje nós estamos confirmando a multa para esse processo e para os demais que não estão sendo julgados. Então, eu vejo aí uma inadequação, vamos dizer assim, do julgamento para aqueles que ainda não foram julgados e no futuro receberão a mesma multa. Fiquei assim, achando estranho que a gente julgue hoje a multa de todos os processos enquanto eles não estão em julgamento. Em tese, é só essa inadequação. Em tese seria, mas se em algum dos outros a propaganda não for institucional, naquele vai ser julgado improcedente. Mas não né? tem recurso, né? A questão... Não, todos têm recurso. Mas de uma só parte, né? Só a mesma parte, mesmo autor, só a parte condenada foi que recorreu. Eu não teria dificuldade de acompanhar a Vossa Excelência nesse julgamento, considerando que não há recurso para o que for receber a multa, se nós estivermos julgando todos os processos. Eu acho que a técnica processual, ela não nos autoriza a julgarmos essa multa para os que virão. Eu acho que essa sistemática que nós estamos adotando, ela não é adequada, porque... A questão aqui, doutor Gleitson, todas foram julgadas individualmente desde o início, né? E não há nenhuma alegação de nulidade contra isso. Se em algum deles for julgado improcedente, as ações que podem ocorrer, ok. Mas não tem também como diminuir mais ainda a multa, porque 5, 6 ou 1 vai ser julgado improcedente, porque ela já está no mínimo legal. Então vamos imaginar que eu traga 15, né, na próxima sessão, os outros 17. Se 10 forem procedentes e 7 condenando, a multa vai ter que ser a mesma, porque a forma como foi feita, não vai ter como baixar mais. O que vai acontecer é a quantidade de improcedentes como procedentes. Em tese, realmente não é talvez a melhor técnica, mas por uma questão de economia e celeridade, para o efeito sobre os demais, eu preferi trazer um, mas também não vejo problema. Eu compreendi. Fiquei um pouco amarrado aí na logística da questão da multa. Então, nós vamos então aplicar uma situação para esse processo, que é a multa mínima, né? É a multa mínima. Isso. Que receberá essa quantia de 5 mil, enquanto os demais que vierem a julgamento, que também tiverem o mesmo desiderato, a multa será a mesma, diluída para todos os outros. É uma coisa meio confusa, mas... É verdade. Porque ali a sentença, que é uma só, é muito genérica, saiu sendo copiada nas outras. Eu preferi trazer o que era a propaganda de cada um.
casa a casa, olhar direitinho, né? Ao contrário do primeiro grau, que foi bem genérica. Aí amarrou um pouco, porque saiu o recurso da parte, de fato, né? Bem, Era para ver até vamos o seguir movimento aqui, da multa em cada um pela incidência, né? Mas nem vamos isso pode seguir mais. aqui o princípio da colegialidade, vou acompanhar Vossa Excelência. Como vota o doutor Davi Sombra? Eu acompanho a relatora com as ressalvas trazidas aí pelo desembargador Gleidson e que nas próximas sessões, nas quais julgaremos as outras, a gente possa fazer aí o destaque, né, doutora Camille? Certamente Vossa Excelência assim o fará, para que não haja prejuízo aí ao devido processo legal no âmbito recursal. Como voto, presidente? Eu entendi que a doutora Camille explicou que a multa foi para todos, mas se houver algum caso de improcedência, não se aplica a multa, não é isso, doutora Camille? Exatamente. Então eu vou acompanhar Vossa Excelência, porque cada julgamento é um autônomo, apenas se os casos forem correlatos, forem todos iguais, automaticamente se aplica a mesma multa, porque já foi feito já um precedente. Agora, se for caso de absolvição, não tem multa. Se for caso de improcedência, não é isso? Exatamente. Então eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade da Corte. Agora, o desembargador Gleidson, Vossa Excelência fica à vontade para continuar ou não na sessão. E Presidente, eu agradeço a gentileza, eu vou precisar me ausentar, porque tem uma reunião agora da EGE também no mesmo horário. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês. agora eu vou convidar o desembargador Raimundo Nonato para retornar à sessão e convocar o doutor Rogério Feitosa para julgar o segundo, que inclusive ele vai substituir a juíza Camille Moreira Castro e tem um pedido também de um advogado por preferência. Todos, desembargador Nonato, já está... Doutor Rogério, já está presente? Estou, presidente. Estou presente. Presidente? Pois não, estou ouvindo. Vou chamar agora. Só pensei que o som não tivesse pego aqui. Nem vê, tá, porque eu estava sem ele ouvir, mas agora já ouvi sua voz. Embargo de declaração. Embargo de declaração no recurso eleitoral 0600 205 25 2020 6060059 também é prioritário. A origem é Pedra Branca. Relator é o juiz Roberto Soares Bucão Coutinho. Embargante Comissão Provisória do Partido Republicano. Advogado Francisco Regis dos Santos Albuquerque. E outro. Embargado Francisco Silvano Dantas Cavalcante. Advogado Paulo César Nobre Machado Filho e outros. Embargante Rayana da Silva Barbosa, Caio Natan Coutinho de Lima, Raimunda de Souza Forte, Francisco Tedesco, Cícero da Silva, Everton do Nascimento, Antônia Francisca de Oliveira, Marco Ernesto Gomes Cavalcante, Júlio Oliveira da Silva Filho, Partido Progressista, PP, Diretório Municipal. Assunto advogado Francisco Eimar Carlos dos Santos Júnior. Assunto embargo de declaração em face de acordo que negou provimento ao recurso eleitoral. Não, com a palavra o eminente relator, doutor Bucão. Obrigado, senhor presidente. Aqui, como já declarado aí no anúncio do julgamento, traço de embargo de declaração e peço até licença aqui para ler apenas parte da emenda, porque inclusive já disponibilizei o voto para os demais pares e venho aqui na leitura do item 3 da emenda, quando de que os presentes embargos foram opostos, alegando em síntese que não foi devidamente enfrentado no julgamento do recurso, ponto sobre o qual devia se manifestar esta Corte. No julgamento do recurso, configurando vício de omissão, qual seja, os flagrantes escolhidos do Facebook da candidata Rayane Barbosa, no qual a candidata Rayane faz assintosa e explícita campanha eleitoral para o pai Raimundo Barbosa. Da simples leitura dos declaratórios, extrai-se de forma cristalina que a intenção do embargante cinge-se a discutir a matéria de mérito, que for amplamente debatida quando do julgamento do processo. No caso, ao exame de todo o compêndio de provas existente nos autos, inclusive das postagens da candidata do perfil no Facebook, esta Corte chegou à conclusão que não se mostrava suficiente ao consectário pleiteado pela recorrente. Desta forma, o que se depreende na espécie é que as provas não se fizeram aptas, robustas e incontroversas,
para promover a cassação de toda uma chapa, por fraude à cota de gênero, com a suposta candidatura fictícia de Raiane Barbosa. Então, venho aqui dizendo que é uma intenção de revolver o mérito da matéria de mérito do julgado. Destaco a súmula 1, julgado também do TSE, e vou no sentido de conhecer os embargos e não prover, mantendo o acórdão recorrido. Nesse sentido, voto, eminentes pares, presidente. Ok, doutor Roberto. Desembargador Nonato. Desembargador Raimundo Nonato. Presidente. Está sem áudio, excelência. Com o relator, presidente. Tá certo. Doutor Davi. Acompanha o nobre relator, presidente. Doutor Rogério Feitosa. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Doutor George. Com o relator, senhor presidente. Doutor Deusdete. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Embargo de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento os embargos de declaração no recurso eleitoral 0600 238 31 2020 6060086. Origem Alto Santo. O relator desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Embargante Celso Gomes da Silva Neto e Evaristo Magalhães Maia. Advogado Cristiano Pereira de Alencar e outros. Embargado Ministério Público Eleitoral do Estado do Ceará. Assunto: embargo de declaração em face de acordo que negou provimento ao recurso eleitoral. Com a palavra o eminente relator. Pois não, senhor presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Senhor presidente, no caso, estou aplicando aqui a súmula 01. Trata-se de embargo de declaração, vícios, inexistência, impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida, inteligência do artigo 275 do Código Eleitoral, aplicação do enunciado da súmula 01 do nosso egrégio Tribunal Regional Eleitoral, egrégio regional. Embargos conhecidos e desprovidos, senhor presidente. Ok. Como vota o doutor Davi Sombra? Acompanha, senhor presidente, integralmente o nobre relator. Como vota a doutora Camille? Doutora Camille. Doutora Camille. Como vota o doutor George? Com o relator, senhor presidente. Como vota o doutor Deusdete? Com o relator, senhor presidente. E o doutor Bucão? Acompanho o relator. Proclamando o resultado. Embargo de declaração conhecido e desprovido. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento a prestação de contas número 0600 362 78 2018 6060000. A origem é Fortaleza. O relator é o juiz Davi Sombra Peixoto. Requerente Partido de Cidadania, Diretório Estadual. Responsáveis: Alexandre Pereira Silva, Paulo Cruz de Souza e Pedro Bel de Freitas Vasconcelos. Advogado Hermenegildo César de Almeida Júnior. Assunto: prestação de contas partidárias, eleição 2020. Não existe inscrição para sustentação oral. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, um caso bem simples. Eu estou julgando as contas como não prestadas, porque o Diretório Estadual não juntou as mídias digitais, aquela mídia eletrônica que é exigida pela resolução do TRE, do TSE, para fim de análise da prestação de contas. Então, peço vênia para fazer a leitura da emenda, mas já adianto que estou rejeitando, estou julgando as contas como não prestadas, de acordo também com o parecer da Procuradoria. Trata-se de prestação de contas de campanha do Diretório Estadual do Partido de Cidadania, com status retificadora, relativa ao segundo turno das eleições de 2020, a qual foi juntada aos autos do processo em epígrafe nos termos do parágrafo 1º e 3º do artigo 49 da Resolução do TSE 23.607/2019, conforme declaração de apresentação das contas de D 17007177, com a observância dos ajustes promovidos pelo artigo 7º, inciso 8º e 9º da Resolução do TSE 23.624/2020. Na espécie, o Partido de Cidadania apresentou uma prestação de contas final retificadora, nos termos do artigo 55, parágrafo 5º da Resolução 23.607/2019. Em relatório de diligências, a Secretaria de Controle Interno opinou pela intimação da grei partidária para sanar
e /U prestar esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas nos itens 3 e 4 do relatório, ressaltando que, se houvesse alteração nas informações até então declaradas na presente prestação de contas, seria necessária a apresentação de uma nova prestação, com status retificadora, bem como a geração de nova mídia contendo toda a documentação digitalizada e, em seguida, apresentá-la na Justiça Eleitoral, para fim de validação e emissão do recibo de entrega dos documentos, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas nos termos do artigo 74, inciso 4b, da referida norma do TSE. Contudo, a referida agremiação quedou-se inerte, consoante certidão de D 1892-2340. É bem verdade que, após aludido prazo, o partido enviou outra prestação de contas, alusiva às contas das eleições do segundo turno, com status de retificadora, sob o número de controle P23.0031.3897-CE, fazendo juntar, na ocasião, os demonstrativos gerados pela SPCE Cadastro 2020. Contudo, não entregou a mídia eletrônica à Justiça Eleitoral, contrariando, pois, o disposto no artigo 7º, inciso 11º da Resolução do TSE 23.624/2020. A apresentação da mídia é obrigatória, sob pena do julgamento das contas como não prestadas. Existem vários precedentes nesse sentido. Então, senhor presidente, contas julgadas como não prestadas, acarretando a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a omissão, nos termos do artigo 80, inciso 2º, a linha A da Resolução 23.607/2019. É a proposta de voto, presidente. Ok, como vota a doutora Camille Castro? Como eminente relator, presidente. Doutor George? Com o relator, senhor presidente. Doutor Raimundo Deusdedito? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Roberto Bucão? Também acompanho o relator. Desembargador Raimundo Nonato? Com o relator, presidente. Proclamar o resultado. Contas não prestadas do Partido Cidadania, Diretório Estadual, condenando a suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a omissão. Decisão unânime da Corte. Chamou a julgamento a prestação de contas número 0600 271 22 2019 6060000. A origem é Fortaleza. O relator é o juiz Jorge Mamistade Lima, requerente Partido Democracia Cristã, Diretório Estadual. Responsável: José Neudo da Silva, Francisco Eli Aguiar Alves e Tâmara Paiva de Lima. Advogado: Ana Carine Neri Veras e outro. Assunto: prestação de contas de partido político e exercício financeiro. Não existe inscrição para sustentação oral. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Aqui também um caso simples de prestação de contas, em que eu estou seguindo aí parecer da Secretaria de Controle Interno da Procuradoria pela aprovação das contas com ressalva. Então, acredito que a leitura do projeto de emenda seja suficiente. Trata-se de prestação de contas anuais prestadas pelo Partido da Democracia Cristã no Ceará, relativa ao exercício financeiro de 2018, submetida à análise desta unidade técnica à luz da Lei 9.096/95 e demais normas pertinentes à matéria. A Secretaria de Controle Interno e a Procuradoria Regional Eleitoral opinaram pela aprovação das contas com ressalva, tendo em vista que remanesceram apenas impropriedades formais que não são suficientes para impedir a fiscalização e o controle da arrecadação e utilização dos recursos pela agremiação partidária. Erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não comprometem o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas, não acarretarão a desaprovação das contas, conforme artigo 46, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.546 de 2017 e artigo 37, parágrafo 12 da Lei dos Partidos Políticos. No presente caso, o requerente demonstrou regularidade na arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais, apresentando as informações e os documentos exigidos pelas resoluções do TSE. Nos termos do artigo 45, inciso 2 da Resolução TSE 23.604 de 2017, impõe-se aprovação com ressalva quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes. Então, conclusão, contas aprovadas com ressalvas. É como voto, senhor presidente.
Ok, doutor George. Como vota o doutor Deusdete? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o doutor Bucão? Acompanho o relator. Embargador Raimundo Nonato? Acompanho o relator, presidente. Doutor Davi Sombra? Com o nobre relator, presidente. E doutora Camille Castro? Também com o relator. Proclamando o resultado. Contas aprovadas com ressalva do Partido Democracia Cristã referentes ao exercício financeiro de 2018. Decisão unânime da Corte. Sexto, recurso eleitoral 0600 375 13 2020 060086. Origem Alto Santo. Relator é o juiz Raimundo Deusdete Rodrigues Júnior. Recorrente José Joeni Holanda de Araújo. Advogado Alain Queiroz Freire e outro. Recorrido coligação Alto Santo, Progresso e Trabalho, PP-PT. Advogado Paulo César Nobre Machado Filho. Assunto propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, redes sociais, eleições 2020. Não existe inscrição para sustentação oral. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Como anunciado, trata-se de propaganda antecipada negativa, né? E acredito também que só com a leitura da ementa seja o suficiente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença do juiz da 86ª Zona Eleitoral, que condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000 em razão de propaganda negativa extemporânea, nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504. Narra exordial que, utilizando de anonimato a página da rede social Facebook, Portal Alto Santo, estaria realizando sistematicamente propaganda eleitoral antecipada negativa, denegrindo a imagem, honra e dignidade da então prefeita e candidata à reeleição Maria Irisneile Gadelha Souza Costa. Assevera a coligação representante que referidas postagens seriam em benefício do então pré-candidato ao cargo de prefeito, ora recorrente, José Joeni Holanda Araújo, que inclusive repostava as publicações ofensivas. De logo, no que tange ao Facebook Serviço Online do Brasil Limitada, verifica-se que a responsabilidade deste só ocorre diante do descumprimento de ordem judicial específica, o que não ocorreu no feito em questão. Com relação ao criador e administrador do perfil Portal Alto Santo, observa-se dos autos que este excluiu o perfil, impossibilitando a sua devida identificação, conforme informado pela empresa Facebook Serviço Online do Brasil. Assim, a análise do feito restringe-se a apreciar se as repostagens do perfil Portal Alto Santo, realizadas pelo ora recorrente e pré-candidato, configuraram propaganda eleitoral negativa antecipada. Nos termos do artigo 11 da Resolução 23.624 do TSE, a propaganda eleitoral é permitida a partir de 27 de setembro de 2020. Assim, tendo em vista que a realização das repostagens ocorreram em 27 de julho e 11 de agosto de 2020, resta ratificado seu caráter antecipado. A primeira repostagem tem a seguinte legenda, postada pelo perfil Portal Alto Santo. Abre aspas. Amanhã, Kátia Malena vai botar a boca no trombone. Não deixe essa veaca, essa sem vergonha da prefeita te chamar de mentirosa, Kátia. Bota tudo no ventilador. Referida publicação tem um vídeo de suposta empresária chamada Kátia Malene, em que esta convoca a população a assistir no dia seguinte uma entrevista em que ela explicará a situação entre a sua empresa e a Prefeitura de Alto Santo. É em contexto o teor pejorativo de referida postagem, contendo nesta inclusive as palavras veaca e sem vergonha, se referindo à então prefeita e pré-candidata à reeleição Maria Irisneile Gadelha Souza Costa. O conteúdo compartilhado demonstra a intenção de denegrir a honra e a imagem da futura candidata, ultrapassando a crítica política ou mesmo a sátira e o humor ácido, de modo que resta configurada a propaganda eleitoral negativa antecipada, precedentes TRE do Ceará. Já a segunda repostagem tem a legenda escrita pelo ora recorrente, abre aspas, meu Deus, relatos e demais relatos contra a saúde pública de Alto Santo, fecha aspas, havendo na postagem original um relato de atendimento médico em Alto Santo. De logo, se observa a ausência de qualquer caráter pejorativo em referida postagem, tratando-se tão somente de crítica aos serviços de saúde do município, não havendo que se falar em propaganda eleitoral negativa.
Nesse contexto, identificada a primeira repostagem propaganda eleitoral antecipada, negativa, torna-se inequívoca a incidência da penalidade prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. Como voto, senhor presidente? Ok, doutor Deusdedit. Como vota o doutor Bucão? Senhor presidente, acompanho o relator. Como vota o desembargador Nonato? Também, senhor presidente, como relator. Como vota o doutor Davi Sombra? Com o nobre relator, presidente. Como vota a doutora Camille? Com o relator. E o doutor George? Com o relator, senhor presidente. Proclamando o resultado. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000 em razão da propaganda negativa extemporânea. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento agora o extra pauta. Processo administrativo número 0600-190-05-2021-6060000, origem é Fortaleza. O relator é o juiz Roberto Soares Bucão Coutinho. Interessada, Rafaela Maria Rodrigues de Castro Lima. Assunto: processo administrativo, remoção de servidor, recurso, indeferimento de pedido de reconsideração. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, presidente. Também eu penso que aqui a própria emenda já resolve também, que a questão não é de difícil compreensão. Foi reconhecido aqui na sede da presidência o direito realmente à redistribuição obrigatória, mas só que reconhecido também que deveria ser precedido do concurso de remoção. Então a servidora se insurgiu contra essa decisão, pediu reconsideração que foi negada e então entrou com o presente recurso. E aqui na emenda, veio no item 1 dizendo que a redistribuição em decorrência de 5 anos da remoção ou da licença servidor, prevista no artigo 29 da resolução TSE 23563 de 2018, é de natureza obrigatória por expressa previsão normativa. Não obstante o comando imposto ao administrador, não há determinação para que a redistribuição obrigatória anteceda ao concurso de remoção interno. Ao contrário, o parágrafo 3º do artigo 25 da resolução 23563 prevê que no período entre concursos públicos, os tribunais deverão proceder aos ajustes internos de lotação e, na sequência, as redistribuições previstas no ato normativo. Notas ou pareceres administrativos, ainda que elaborados por setores técnicos da Corte Superior Eleitoral, não vinculam ou obrigam o tribunal, devendo, para constatar os efeitos, haver decisão ou instrução do TSE dirigida diretamente ao regional. Não havendo deliberação anterior da presidência do tribunal, não deve o colegiado suprimir a instância administrativa e determinar consulta formal à presidência do TSE sobre matéria sob exame, imiscuindo-se na rotina própria do dirigente, recurso conhecido, mas não provido, concurso de remoção interno mantido e a redistribuição indeferida. Nesse sentido, voto, senhor presidente, eminentes pares. Desembargador Nonato. Com o relator, senhor presidente. Doutor Davi Sombra. Também, senhor presidente, acompanho o doutor Bucão. Doutora Camille. Com o relator. Doutor George. Com o relator, senhor presidente. Doutor Raimundo Deusdedit. Acompanho o relator, senhor presidente. Proclamando o resultado. Recurso conhecido e desprovido, a fim de manter a decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do 12º concurso de remoção e o pedido de redistribuição obrigatória da servidora Rafaela Maria Rodrigues de Castro Lima. Decisão unânime da Corte. Vencida a pauta, eu passo a palavra ao doutor Hugo Pereira para os expedientes. Pois não, senhor presidente. De início, uma minuta de resolução já distribuída aos senhores juízes, que dispõe sobre a designação dos juízes auxiliares do TRE, a que se refere ao artigo 96, parágrafo 3º da Lei 9.504. Juízes auxiliares designados para a eleição de 2022, doutor Demétrio Sacker Neto, Antônio Adilberto Oliveira Lima e Leonardo Rezende Martins, sob a coordenação do primeiro. Alguma objeção? Nenhuma, presidente. Declaro aprovada. Pois não. Em seguida, duas portarias de designação de magistrados. Portaria 968, designando a de referendo doutora Elga Medved, do 22º Juizado Especial Civil de Fortaleza, para titularizar a 94ª Zona da capital. E portaria 969, designando a de referendo doutor Silvio Pinto Falcão Filho, da primeira Vara Criminal de Fortaleza, para titularizar a 114ª Zona da capital.
ambos escolhidos por serem os magistrados afastados há mais tempo da titularidade de zona eleitoral, senhor presidente. Alguma objeção? De acordo, presidente. Doutora Égua, uma grande magistrada, fazer esse registro. Então, vou declarar aprovada. Pois não. E por fim, renovação de requisição de Marco Aurélio Ferreira de Paiva, lotado em Cariré, sem impedimentos legais da renovação, senhor presidente. Alguma objeção, senhores pares? Declaro aprovado. Tem mais alguma comunicação, alguma coisa por hoje? Bem, como todos silenciaram, eu declaro encerrada a presente sessão. E até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta, senhor presidente. Até logo. Bom dia.